Olá, pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso canal, para mais uma semana em que a gente vai refletir sobre a história do cristianismo. E, aliás, tudo que a gente fala aqui nessa coluna de História do Cristianismo está escrito com detalhes nesse livro da minha autoria, que você pode adquirir hoje mesmo o e-book aqui no link da descrição do vídeo. Só aí na descrição que o link de compra está logo ali, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de uma temática muito importante, que é a virada constantiniana. Você, com toda certeza, já deve ter ouvido falar na virada constantiniana. E por que esse episódio modifica tanto a relação do cristianismo na sua história? Virada constantiniana tem a ver com o imperador Constantino. Mas antes da gente falar sobre ele, é preciso voltar um pouquinho no tempo, ali no século III, quando o imperador Diocleciano dividiu o Império Romano em 4 partes. 2 partes no Ocidente, 2 partes no Oriente, e sob cada uma dessas partes tinha uma autoridade, que era a chamada tetrarquia. No Ocidente havia um Augusto, que era o título mais importante e que tinha uma posição hierárquica em relação ao outro líder, que era o César, e o mesmo acontecia no Oriente, com um Augusto superior ao César. Durante algum tempo, principalmente durante a vida do Diocleciano, que era o Augusto do Oriente, essa relação funcionou relativamente bem, mas logo isso vai abrir espaço para disputas de poder e o interesse de autoridades menores querendo cargos maiores, né? E de outros querendo dar golpes em alguns momentos. Então, havia, por exemplo, a previsão de que um Augusto fosse substituído em caso de falecimento, de renúncia, pelo seu César, que o César, quando deixasse o cargo por algum motivo, também havia um processo de escolha do seu substituto, e assim esse regime vai durando durante alguns tempos. À época da sua formação, o Ocidente tinha como Augusto o Maximiano e como César o Constâncio Cloro, que depois vai se tornar o Augusto e será o pai de Constantino, e isso vai fazer muito sentido para a gente. No Oriente, o Augusto era o Diocleciano e o César, debaixo da sua autoridade, era o Galério. Galério, que é uma figura muito interessante, porque ele era bastante hostil ao cristianismo. No seu território, ele perseguia abertamente quem fosse cristão, e o principal motivo da sua hostilidade não era nem religiosa, mas era uma motivação política, porque os cristãos se negavam a prestar o serviço militar e, por isso, ele os considerava maus cidadãos, cidadãos não confiáveis. E o Galério perseguia os cristãos e queria, inclusive, que os outros líderes também perseguissem nos seus territórios. Só o Constâncio Cloro é quem não persegue os cristãos no território que cabia a ele. Os outros 3 líderes vão fazer essa perseguição contra os cristãos naquele cenário. O Constâncio Cloro chegou a ser Augusto do Ocidente e, posteriormente, o Galério também se tornou Augusto no Oriente, e aí houve uma tendência a que essa perseguição aumentasse ainda mais. No ano 311, o próprio Galério vai estabelecer o chamado Edito de Tolerância. Esse Edito de Tolerância era uma lei na qual ele abaixa a guarda, né? E ele deixa de perseguir os cristãos, dando uma tolerância a eles, pelo menos parcialmente. Anos depois, a estrutura já está modificada e no Ocidente tem como Augusto o Constantino, filho do Constâncio Cloro, uma pessoa muito querida pelo exército, né? E o César, submisso a ele, era o Magêncio, guarde esse nome também.
e na parte oriental como Augusto Maximino Daza e como César o Licínio. O problema é que alguns desses personagens não se contentam apenas com uma quarta parte do Império Romano. Eles querem a unificação sob a sua autoridade de todo esse vasto território do Império Romano. Constantino e Magêncio vão estabelecer uma série de conflitos e que vai gerar uma guerra pelo controle, pela unificação ocidental. E do lado oriental, o Licínio também tem muitos interesses em passar a perna no Maximino Daza e também se tornar o dono do mundo oriental. No Ocidente, há uma batalha emblemática, uma batalha simbólica muito importante, envolvendo Constantino e o Magêncio, quando o Constantino avança até o território do Magêncio, correspondente à Itália atual, e o vence na Batalha da Ponte Milvia, no rio Tibre, na Itália. Mesmo que o exército do Magêncio fosse superior ao de Constantino, ele estabelece uma estratégia de batalha que faz com que essa briga se desse por cima da ponte Milvia do rio Tibre e, com isso, limita a quantidade de soldados que podem combater ao mesmo tempo e meio que parelha as forças, e isso dá uma vantagem para o Constantino, que acaba vencendo o Magêncio e os seus exércitos nessa lendária batalha. Essa batalha ela é muito importante porque conta-se a história que na noite anterior o Constantino teria recebido um sonho na qual aparece para ele as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego entrelaçadas, e uma voz lhe diz: com este sinal vencerás. O Constantino manda colocar aquele símbolo no escudo dos seus soldados e no dia seguinte, de fato, ele vence aquela batalha. O Magêncio cai no rio, acaba morrendo afogado e ele se torna o dono do Ocidente, unifica o controle no mundo ocidental e faz, é claro, da cidade de Roma a capital do seu território. Lá no Oriente, o Licínio também, depois de sangrentas batalhas e desgastantes batalhas, vai conseguir tomar o controle do bloco oriental e, com isso, é claro, tem uma evidência de que Constantino e Licínio vão se enfrentar futuramente para a glória única do Império Romano. Alguns detalhes são importantes desse processo, né? Alguns vão dizer que, por causa dessa visão, o Constantino teria se convertido ao cristianismo, o que não se sustenta. Alguns familiares do Constantino eram cristãos, provavelmente o Constantino se tornou ariano no final da sua vida pela influência do Eusébio de Cesareia, pela influência, mais do que Eusébio, né, do Eusébio de Nicomédia. O Eusébio de Cesareia era o seu biógrafo, né? E ele chega até a conhecer o Ário por causa do Eusébio de Nicomédia, e alguns historiadores vão dizer que no final da sua vida ele foi batizado como ariano, né? E depois também nós devemos considerar que essa divisão do mundo entre Oriente e Ocidente vão ser a marca do século IV, do século V, até a separação definitiva do cristianismo, que vai acontecer no século XI, no chamado Cisma de 1054, mas a vida já é bastante independente entre a parte oriental e ocidental do Império. Anos mais tarde, Licínio e Constantino escrevem um acordo de paz chamado Edito de Milão, no ano 313, e um desses tópicos do Edito de Milão era a previsão do fim das perseguições em relação aos cristãos. Então, esse é um grande ponto da chamada virada constantiniana, porque a partir desse momento os cristãos não serão mais perseguidos e serão até bastante beneficiados. Depois vão se tornar, com Teodósio, em 381, a religião oficial do Império Romano.
Constantino faz uma série de benefícios para aquele cristianismo. Um desses grandes benefícios é o Concílio de Nicéia, que acontece em 325, com tudo pago, tudo patrocinado pelo Império Romano, sob a liderança do Constantino, né, que mais à frente vai enfrentar uma batalha contra o Licínio, vence ele na capital Bizâncio, depois o vence em Crisópolis, até que, por fim, o Licínio é entregue a Constantino pela sua esposa, que era irmã de Constantino, e também pelo próprio bispo Eusébio de Nicomédia, que se tornou amigo pessoal de Constantino. O Licínio é executado e Constantino se torna o grande dono de todo o Império Romano e muda a capital de Roma, que já lhe pertencia há muito tempo, para Bizâncio e faz dali a cidade de Constantinopla, que será a grande capital do seu império. E mais à frente nós teremos uma disputa episcopal entre os bispos de Roma, de Constantinopla, para saber qual era o bispo primaz do cristianismo. Essa é uma história que nós falaremos mais adiante, é uma história muito interessante, uma história que vale a pena a gente conhecer e ter noção desse momento, porque a partir de então o Constantino vai ser um grande benfeitor e o Eusébio de Cesareia, o historiador da igreja, vai ver com muita euforia essa aproximação produzida pela chegada de Constantino e pelo seu diálogo proposto com os cristãos, que fica muito claro lá no patrocínio ao Concílio de Nicéia, né? E o cristianismo vai cada vez mais fortalecer, ter o patrocínio do Estado, cada vez mais vai assumir a estrutura de poder do próprio Estado, do próprio império, e futuramente vai herdar toda essa estrutura, o que sobra dela, com a queda do Império Romano Ocidental. Então, essa é uma virada de chave que, primeiro, termina com as perseguições, segundo, beneficia o cristianismo, terceiro, vai produzir uma série de políticas, de facilitações que vão empoderar o cristianismo até que ele se torne a instituição mais poderosa do mundo ocidental. E no século VIII vai surgir um documento chamado A Doação de Constantino, que nós vamos ver mais à frente, quando nós chegarmos na Idade Medieval. O Constantino tinha até alguns familiares que eram cristãos, mas não se deve pensar nele como cristão, a não ser naquela condição que eu falei anteriormente, né? Então, é bastante interessante a gente pensar nisso e pensar no porquê que o Constantino é tão importante para a virada do cristianismo no mundo antigo. E agora sim nós podemos falar de uma religião institucionalizada, com um poder muito bem definido e com uma estrutura que vai cada vez se parecendo mais com a estrutura do Império Romano, a partir dessa grande virada com Constantino, principalmente a partir do Concílio de Nicéia. E, aliás, eu tenho aqui no canal uma série de vídeos com a história dos concílios. Se você ainda não viu, vai lá assistir, que eu sei que você vai gostar. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal, deixe seu like, ative as notificações e visite aqui a descrição desse vídeo para conhecer os nossos produtos online que estão à sua disposição. Um abraço e até a próxima oportunidade.